Agora sim. Boa noite, pessoal. Falo aqui da nossa quente Belém do Pará, julho, dia 25, Dia Nacional do Escritor, que é uma data na qual nós lembramos o primeiro encontro da União dos Escritores do Brasil, realizado em Brasília no ano de 1960, justamente nessa data. Justamente nessa data, 25 de julho de 1960. Então, eu quero falar hoje sobre a arte de escrever, que é uma arte que lida com a memória. E interessante lembrar que dentro do panteão da mitologia grega, por exemplo, as musas estavam todas relacionadas com a arte de escrever. Todas elas. As 9 musas tinham sempre uma relação com a escrita, seja ela da poesia épica, da poesia lírica, seja ela da história. Então, no fundo, podemos dizer assim que, dentre outras coisas, o nosso repertório da imagem é sempre resgatado pelo escritor. Então, algo interessante, por exemplo, no mundo da literatura, é que as bibliotecas elas eram tão importantes que elas surgiram antes dos livros, né? Vocês sabem que os livros foram criações modernas, com a imprensa de Gutenberg. Então, o conhecimento antigo era guardado de outras formas, né? Como o pergaminho, como o papiro e outras formas. Então, era comum que as bibliotecas surgiam para justamente agregar essas formas de conhecimento. De forma que o livro já é uma coisa mais moderna, né? Então, por isso que a gente fala assim, até estranhando, né, que a biblioteca, ela vem, né, ela é tão importante que ela vem primeiro que o livro, certo? Então, eu vou falar hoje sobre alguns livros, afinal de contas, nós temos aí a semana antecedendo aí algumas semanas aquilo que a gente chama de a ideia de já aquecer, né, para falarmos sobre a Feira do Livro, né, que começa dia 17 de de agosto agora. Então, nós teremos aí já algumas semanas para a gente poder indicar alguns livros também às pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre os autores da Amazônia, né? Então, de antemão, por exemplo, gostaria de falar sobre o escritor Agildo Monteiro Cavalcante. Ele tem um romance chamado Brigue Palhaço, que ele reconta uma história do João Tapuia e da Isabel, que seriam os personagens principais dessa história, né, desse romance. E ele volta um pouquinho ali à época de 1823, outubro de 1823, que é quando aquele rastilho de pólvora começa a se acender e vai desencadear na cabanagem, ali mais 5 anos mais tarde, né? Então, para nós termos a ideia de que o Agildo ele recupera nesse belíssimo livro, Brigue Palhaço, a história do navio, né, São José de Gente, que por algum motivo virou Brigue Palhaço. Algumas pessoas ainda não descobriram. Algumas dizem que foi por conta daquelas pessoas que foram colocadas ali à força dentro do porão, né, pelo John Grenfell, né? Veja bem, era um momento muito tumultuado na história do Brasil, e nós tínhamos ali algo sobre como é que o norte do Brasil, Belém, que era uma cidade muito ligada a Portugal, iria se comportar em relação à adesão à independência do Brasil. Então, nesse livrinho aqui, que tem umas letras bem graudinhas, assim como a gente pode dizer, né, bem aprazíveis para se ler, o Agildo, ele fez essa pesquisa e nos trouxe um belo relato de como
aquele único sobrevivente, né? Interessante isso, ele aposta nessa ficção, né? De que o único sobrevivente de João Tapuia sobreviveu por causa do amor pela Isabel, aquele docemente, as pessoas chamavam de Rapunzel, né? A menina que tinha os cabelos amarelos. Então, a história se dá em Belém do Pará, em outubro de 1823, tá? Recomendo. Bem, outro livro que eu gosto de recomendar para os meus alunos é o interessante livro do Genésio Gomes dos Santos Filho, Assombroso Mundo de Tia Maria. É uma bela edição da Pacatatu, uma editora aqui do Belém do Pará. Ele aparece até como aqui, né, como criança, né? Na verdade, é o próprio autor, o Genésio, que se apresenta aqui na orelha, né? Hoje atuando como policial civil. Ele foi meu aluno na Universidade Federal do Pará, curso de letras, e ele escreve, na verdade, aquilo que a mãe dele conta, né? Lá em Tracuateua. E é interessante que o escritor, nesse sentido, é aquele que detém essa difícil tarefa, né, de conduzir o fio da memória, muitas vezes de pessoas muito próximas a ele, como é o caso da mãe, da própria mãe dele, né? Ele coloca aqui a tia Maria, mas na verdade é a mãe dele, tá? Do Genésio. Então, histórias assim arrepiantes mesmo do interior do estado. Você sabe que a Amazônia, como eu sempre digo, é um portal. Aqui nós temos, né, um universo, um continente a ser descoberto em todos os sentidos, né? Tanto naquilo que nós temos de cura através das plantas, suas histórias fantásticas, né? O nosso panteão de mitos e lendas, né? Enfim. Então, o Genésio, nesse livro, ele, por exemplo, coloca histórias arrepiantes mesmo, como o bode feiticeiro, né? O bode feiticeiro. E cantado pela Tia Maria, né? Muito bem. E ele tem um trecho aqui que diz assim: o estrondo da porta, bah, né? Sou eu. Então imagina a Tia Maria contando essa história para aquela criança ali em Tracuateua, e depois ele vai relembrar como escritor nos seus 50 anos de idade, publicando esse interessante livro que eu vou recomendar para vocês na Feira do Livro agora, que começa no dia 17, que é O Assombroso Mundo da Tia Maria, viu? Recomendo o livro do Genésio Gomes dos Santos Filho, certo? Bem, vamos lá. Adiante. Cláudio Jorge de Castro, poeta paraense, é autor desse livro, Um Poeta, Suas Dores, Seus Amores. Ele é natural de Óbidos, ele é meu colega da Academia Maçônica de Letras, ele foi um dos fundadores da Academia Maçônica de Letras do estado do Pará. Tem uma profunda admiração por Castro Alves. Castro Alves, quem foi Castro Alves? Né? Um poeta de uma geração condoreira, poeta dos escravos, poeta da liberdade, né? Então diziam assim que o condor, aquele pássaro da América, né, voava tão alto que era capaz de ir ali enxergar um lagarto ali a 5.000 quilômetros de altura, né? Então, 5.000 metros de altura, né? Então, para você ter uma ideia assim, de como é grande. Olha, agradeço a Dayana, que está entrando agora, o Gunnar, meu querido irmão Gunnar, também escritor, viu, Gunnar? Obrigado pela participação aqui dessas pessoas tão queridas. E também pessoas que são leitoras, o Gunnar também escreve. Nós temos assim, sempre uma conversa muito empática sobre os mistérios das palavras, né? Então, o Cláudio Jorge é o autor desse livro e tem uma proposta muito interessante, que é a lusofonia. Eu costumo dizer que a lusofonia é a última nau lusitana. O que é a última nau lusitana? E o que é a lusofonia? É justamente a participação de leitores nesses países lusófonos, ou seja, nesses países onde se fala a língua portuguesa, como naturalmente Portugal, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, né, que é a terra de um grande escritor, Mia Couto, né, que diz que eu sou um escritor de um país
da oralidade, sou um poeta da escrita, já dizia Mia Couto, no seu país, Moçambique. Então, é uma proposta muito interessante, porque ele lança esse livro em vários países ao mesmo tempo, tá? Nos países lusófonos, e isso é interessante. Eu acho que, no fundo, devemos sempre pensar nessa proposta da lusofonia. A lusofonia, como eu digo, eu faço uma metáfora. A lusofonia é a última nau lusitana, é a última nau da língua portuguesa. Que coisa interessante, porque Portugal esteve em todos os países. Portugal esteve em todos os países. Assim como cultura, esteve em todos os continentes, como aventureiros, como descobridores, como marujos, como navegadores, como comerciantes. Né? Nós temos uma ideia, a língua japonesa a primeira gramática foi feita pelos jesuítas portugueses. Então, um poeta, Suas Dores e Seus Amores, do Cláudio Jorge, é lançado em vários países falantes da língua portuguesa, como Angola, Moçambique, na África, né? Principalmente Guiné-Bissau, em torno desses 9 países aí falantes da língua portuguesa. Então, eu destaquei aqui um belo poema que é inspirado em Castro Alves, né? Por isso que eu falei agora no início Castro Alves. Ele diz assim: sonho de amor, esperei-te tanto, é bem verdade, como a abelha que virá para a flor. Feriste meu orgulho, minha vaidade, não dando crédito ao meu amor. Mas um dia, quando a saudade chegar de leve e se apossar de teu peito, talvez pense em mim com intensidade. Talvez me chame na penumbra do teu leito. Lírico, amoroso. Vocês sabem que é uma poesia, assim, hoje em dia, rara, entendeu? Eu costumo até dizer, como pesquisador do modernismo, que o modernismo foi até responsável por essa diminuição da poesia lírica, até porque no modernismo brasileiro a poesia foi muito prosaica, muito direcionada para a crítica, né? E muitas vezes direcionada para a fala, como é o caso do Manuel Bandeira, por exemplo. Manuel Bandeira, interessante a poética do Manuel Bandeira, né? Vocês devem lembrar que é um dos poetas mais interessantes do modernismo brasileiro. Ele foi assim citado na Semana de Arte Moderna com aquele poema, né? Os Sapos, né? Que é uma crítica assim interessante vamos dizer assim, a toda aquela seriedade da poesia lírica, né? Então, é interessante que eu trouxe para vocês um outro livro que eu quero recomendar, que é As Crônicas das Semanas. Eu gostaria de lembrar desse autor. Foi meu aluno também. Interessante que muitos dos meus alunos se transformaram em escritores. Na verdade, já eram escritores quando eu lecionava no ensino médio, no convênio, lá no CETEP, ali onde é hoje, ao lado da UNAMA. Eu dei aula ali no início dos anos 90, 91, 92, e o Ari é esse rapaz aqui, que hoje é delegado em Rurópolis, uma cidade aqui do interior do Pará, hoje ele é delegado, e um excelente cronista. O que é a crônica, pessoal? A crônica é aquilo que Gabriel Garcia Marques dizia, né? É uma história verdadeira. Não é fácil fazer uma história verdadeira. Não é fácil, vamos dizer assim, desenhar com palavras aquilo que realmente aconteceu. Então, tem uma crônica do Ari que ele diz assim: quem quer 1 milhão? Quem quer 1 milhão, né? Ele, na verdade, vai falar sobre um vendedor de milho que tem uma estratégia, né? Que tem um marketing de vender, de como seduzir os seus compradores, né? Então, de repente, em algum canto de Rurópolis, do nada, ele aparece pedalando na sua bicicleta, carregando no bagageiro um isopor. Olha o milhão, milhão, milhão. Falou tão alto que ele se assustou, né? E ele teria me dito: doutor, o senhor não vai querer seu 1 milhão? Não. Doutor, todo mundo quer 1 milhão. Respondi: é verdade. Quem não quer 1 milhão? E ele: olha o milhão, 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 milhão. Falava tantas vezes, né? Que o nosso cronista resolveu imitar o vendedor de milho. Então, lá vai ele,
E eu fui tentar imitá-lo. Olha, 1 milhão. Depois disso, eu tive uma crise asmática. Quer dizer, um homem forte como o doutor Ari, né? Ari Vital Filho, que é o autor dessas crônicas, não conseguia ter fôlego para imitar o vendedor de milho na sua pacata cidade de Rurópolis. Então, recomendo esse livro aqui, As Crônicas das Semanas, do nosso querido Ari Vital Filho, certo? Bem, olha só. Eu vou falar também dos meus livros daqui a pouco. Ó, um outro livro interessante que foi lançado recentemente foi Memórias da Infância. Memórias da Infância. Então, como a crônica, um dos papéis da crônica é justamente registrar o tempo, né? Daí a palavra crônica, ou seja, fazer referência ao deus Cronos, o deus mais exigente, assim, do panteão grego, né? Aliás, 2024 também é um ano que dizem estar relacionado a Cronos, né? Um deus muito cobrador, né? A partir de agosto, então, vai ter toda aquela cobrança que o semestre, né, deixou de fazer, vai acontecer. Dizem, né, os mais místicos, os decifradores dos mistérios, né, como eu gosto também de me colocar, né? Então, eu destaco nessa crônica a interessante passagem sobre Cheirinho de Amor, né? É uma crônica da Luciana Pereira, que fala sobre a questão de como ela percebe pelos seus avós o gosto, aquela sinestesia, né? Você sabe que na Amazônia nós temos assim uma das características da sinestesia. O que é essa sinestesia? É uma cultura sinestésica, né? A nossa gastronomia, ela desperta em nós, né, através dos sentidos, né? O que é interessante também, porque vamos dizer assim, a boa refeição, um bom alimento, ele seduz já pelo aroma, né? Então, uma passagem que diz assim: há poucos anos, já professora de gastronomia da disciplina confeitaria na Universidade da Amazônia, ministrando uma aula prática sobre o bolo de noiva, na preparação típica da doceria pernambucana, de origem inglesa, tradicionalmente feita na celebração de casamentos, com dentre outras coisas, celebração de casamentos, e foi ao preparar o doce de ameixa para o bolo de noiva daquela aula que embarquei em uma viagem mnemônica. Olha que interessante isso, uma viagem mnemônica. Eu gosto de tocar nessa questão, né, de que a crônica ela é um exercício de memória no qual o eu narrador, personagem, ele assume uma responsabilidade muito grande, que é, como diz o Gabriel Garcia Marques, é contar uma história verdadeira. Certo? Nós vamos falar sobre verdades, nós vamos tocar na teologia, porque verdade é um conceito teológico. Não vou adentrar sobre isso aqui, certo? Até porque, vamos dizer assim, é um tema que a crônica, ela tem uma responsabilidade. O cronista, ele assume a sua subjetividade, ele remodela um mundo no qual ele percebeu, ele enxergou, ele viu, ele sentiu, ele usou os seus sentidos para decifrar o mundo. Muito bem. Recomendo, então, na Feira do Livro, Memória de Infância, esse belo livro, tem vários autores, tá? E aqui eu destaquei a crônica da Luciana, dentre outros, enfim. Próximo livro que eu gostaria de indicar para vocês, verdade, já havia falado sobre esse livro aqui, ó, 100 Segredos, do nosso irmão Erwin von Rommel. O que é esse livro? Esse livro, ele é um conjunto de ensinamentos, jogando, né, com esse título aqui, 100 Segredos. 100 é uma palavra que significa, no mundo verbal não tem diferença nenhuma, né? 100 para 100. 100 segredos. Ele faz um belo trocadilho com o título e estimula a nossa curiosidade, tá? E eu destaquei aqui para vocês uma passagem em que fala sobre a questão do agradecimento.
Então, nós devemos agradecer por dia em torno de 90 vezes. Mas ele diz assim no final, não, você pode agradecer até mais, agradeça mais, 100 vezes. Ele brinca aqui, né? Então, a gratidão acaba trazendo uma energia muito positiva. É uma energia que não deixa de movimentar muita coisa, né? Então, é um outro livro que eu recomendo, Usando Crenças e Símbolos a Seu Favor. São 100 pequenos textos, como ensinamentos, e que, no fundo, trazem aquela que é mais interessante que um escritor pode ter, que é a condensação. São praticamente pílulas poéticas. Bem, eu falei do livro do Otávio em um outro momento, que foi sobre os causos amazônicos, né? O Otávio Pessoa, ele nasceu em Parintins, e ele, então, nesse livro, Asas de um Rio, que eu sempre falo para ele, que digo o seguinte, nesse livro, você compra um livro, na verdade, ganha 3, porque é um romance do personagem principal, que é o Vitor, com a Andressa, que conhece, inclusive, lá em Parintins, mas a história vai se desenrolar em Belém. Um outro romance que é do Vitor com a sua paixão pelo pássaro de aço, que aqui na Amazônia, um dos apelidos do Catalina era pássaro de aço. Olha que metáfora interessante, né? Então, esse livro também tem um romance do Vitor pelo Catalina. A paixão desse menino que começou a navegar pela Amazônia, olha que interessante, começou a navegar pela Amazônia num navio estranho, um navio que voava. Para ele, na mentalidade da criança, né, do adolescente, era assim que começa esse romance. E aí você tem, então, um belo documentário também no final, tem um glossário com as palavras que, no fundo, todo pesquisador, ele tem que fazer um glossário, né, daquilo que ele pesquisa, até porque a linguagem na Amazônia é uma das peculiaridades, das suas diferenças regionais. Isso, muitas vezes, em alguns lugares do Brasil, as pessoas vão ter que praticamente decifrar, né, algumas palavras que nós usamos aqui. Muito bem. Então, recomendo o livro Asas de um Rio, a saga dos Catalinos na Amazônia, do Otávio Pessoa. Lembrando que a Feira do Livro agora, né, dia 17 de agosto, nós vamos ter uma antecipação aí por conta das eleições, né, de outubro, então a feira vai ser em agosto. Outra coisa interessante, ultimamente eu me desdobro sobre o entendimento da etnopoesia. Esse livro aqui marcou muito a minha vida, a Etnopoesia do Milênio, de Jerônimo Hoffenberg. Então, o que diz Jerônimo Hoffenberg sobre o que é a etnopoética? É uma terminologia que ele criou nos anos 60, nos Estados Unidos, como pesquisador, como professor universitário. Ele diz que, no fundo, nós estamos aqui procurando em torno da palavra real. Da palavra real. Então, nós estamos num momento de desdobramentos da multiculturalidade, certo? Mas ele percebeu que essa multiculturalidade está, vamos dizer assim, afastando as culturas uma da outra, por questões talvez até políticas ou ideológicas. Então, o que ele propõe? Ele propõe na verdade, uma etnopoesia na qual se busque a palavra real, aquela palavra assim que não tem influência das tecnologias, que não tem influência da imprensa, que não tem influência da cultura livresca, mas que ela é real, é aquela poesia que está nas orações, aquela poesia que está nos cantos, aquela poesia que está nos pontos de umbanda, de candomblé, aquela poesia que não tem fronteira e que está ali também com os índios muras. Os índios muras são aqueles que vivem isolados e são aqueles que são curandeiros. Interessante isso. Então, é uma poesia ancestral, uma poesia que vai resgatar a frequência da palavra
na sua modalidade de cura. A palavra bem colocada e que participa de um ritual, certo? E é isso interessante na proposta do Jeroen Hoffenberg, a etnopoesia, a poesia do milênio, como ele diz. Então, aqui vocês têm um conjunto de ensaios. O livro foi lançado em 2006 aqui no Brasil e, vamos dizer assim, me deu esse norte para eu poder pesquisar na Amazônia, e em breve estarei lançando um livro sobre o resultado dessas pesquisas que eu fiz recentemente na cidade do Acará, na cidade de Abaetetuba, na cidade de Beja, na cidade de Benevides, aqui perto, em Belém mesmo, fazendo um apanhado de vários desses cantos e decifrando, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a poética do Daime, como uma religião nascida na Amazônia, nascida no Brasil, e como ela se manifesta com a palavra. É uma das propostas, vamos dizer assim, dessa religião, é justamente usar o canto, usar a música para curar as pessoas, e através de uma poética, né? Tem um canto do mestre Irineu, por exemplo, que eu faço uma análise nesse meu livro, que irei lançar em breve, que trata justamente disso, né? Tem uma passagem do canto que as pessoas que frequentam a religião, né, do Daime, usam a música, usam a poesia e usam justamente a palavra na frequência exata. Tá? Então, mais aqui, vou falar. Tem um livro que eu gosto muito aqui do nosso escritor, falar sobre as crianças. Leonan Gondim da Cruz Júnior, Lúcio e o Passarinho. O público mais exigente são as crianças. Por quê? Porque eles são capazes de rememorar tudo aquilo que um pai, que uma mãe conta a uma pessoa, uma professora, uma tia, seja lá quem for contando ali uma história, ela gosta de rememorar e dizer, não foi assim que eu vi ontem, era daquela forma. E é interessante que, desde épocas antigas, né, os animais sempre foram usados como personagens, certo? Faz parte da questão didática da literatura, né? Então, algo relacionado à ética, os comportamentos, as responsabilidades. E nesse livro, muito bem ilustrado, pelo Mário Barata e as suas aquarelas, né, nós temos aqui o personagem Lúcio e o Passarinho. Enfim, o Lúcio percebeu que o nosso amável amiguinho estava com fome, pois o visitante foi rapidamente degustar o que ainda restava inacabado na vasilha. Lúcio, sempre tão ansioso do que é seu, abandonou a cauda em sinal de satisfação e consentimento. Ou seja, parece que é uma solidariedade entre os animais, né? Quando um está com fome, o outro vai lá e ajuda. Está com o alimento. Então, o cachorro estava alimentando ali um passarinho que estava com fome, né? Certo? Muito bem. Vou falar agora de um dos meus livros, tá? Para a gente encerrar já esse primeiro momento aqui, Moços e Poetas. Bem, agora eu vou falar de mim, né? Esse livro é um conjunto de 4 ensaios que eu desenvolvi na Universidade Federal do Pará, uma pesquisa chamada Dissimetrias Modernistas. O que é isso, dissimetrias? Quer dizer, é como os escritores leem aquilo que vem de fora. Tá? Então, eles acabam criando uma leitura daquilo que é de fora, a influência, né, do modernismo. Por exemplo, as vanguardas históricas, principalmente aquelas do início do século XX. Então, eles acabam tendo leituras bem particulares do que estava acontecendo, né?
Enfim, então, o Antônio Tavernar é um dos autores que eu trato nesse livro, Moços e Poetas, por isso que eu dei esse título. Todos foram avaliados em sua juventude. Acredito eu que foi justamente na juventude que eles mudaram de vida, deram uma guinada nas suas obras, na sua poética, e assim eles tiveram algo em comum também. Esse livro reúne o que há em comum entre esses quatro autores: Antônio Tavernar, Paulo Plínio Abreu, Mário Faustino e Max Martins. Isso. O que é que tem Antônio Tavernar? Antônio Tavernar é considerado um poeta ligado ao sofrimento por conta da doença dele, hanseníase, né, que o levou naquela fatídica idade de 27 anos, né, e poucos meses. Essa idade aí é muito vista em alguns, na história, né, dos artistas, uma idade muito perigosa. Enfim, mas eu vejo por outro ângulo. Ele não é um poeta do sofrimento, pelo contrário, é um poeta da lacridade, que ele diz, uma palavra que ele gosta muito, da juventude. Ele é um poeta da alegria, ele é um poeta do ânimo, ele é um poeta do agon, aquilo que eu vou identificar também em Mário Faustino, que é o agon, a agonia, ou seja, a luta. O Mário Faustino tinha uma cultura agonística, ou seja, dos gladiadores. Ele transformava isso na sua poética uma luta corporal, luta verbal, uma luta com a própria questão metafísica da palavra, né? Se ela realmente ela diz. Então, é um momento que a sua contradição é a sua metafísica, quando ela se questiona. Então, isso é muito comum entre os quatro, né? Principalmente entre Mário Faustino, Paulo Plínio Abreu e o Antônio Tavernar. O Tavernar, ele tem em torno de 220 poemas, que foram reunidos numa edição dos anos 80 pelo Conselho Estadual de Cultura, e nós identificamos ali uma leitura mais atenta que ele é um poeta também dessa metalinguagem, que vai ser essa linguagem questionadora, essa linguagem reflexiva, essa linguagem que identifica suas limitações como poesia, né? Algo que vem ali dos grandes poetas. Os grandes poetas também estão ali, Shakespeare, Dante Alighieri, Olavo Bilac tem um poema, Inania Verba, né? A palavra em vão, né? A palavra em vão, dentre outras coisas. E o Paulo Plínio Abreu é aquele poeta que é o anti-Orfeu, quando eu digo assim, o anti-Orfeu, porque dentro da mística, vamos dizer assim, dos poetas da poesia, o Orfeu é aquele decifrador dos deuses, né? Aquele que conseguiu ter a memória, recuperar a memória no inferno. Como no início da live de hoje eu estava falando muito sobre essa questão da memória. O poeta é o guardião da memória, o escritor ele tem uma responsabilidade com a memória, certo? Ele é aquele que é guardião das imagens, da cultura do seu povo, da sua língua, do seu idioma, certo? Então, é interessante que uma das características da poesia é esse lado misterioso em prever certas coisas. Então, há um poema do Mário Faustino que ele prevê praticamente o acidente aéreo que o vitimou aos 32 anos de idade, no Peru, quando ele estava se dirigindo aos Estados Unidos. Ele era um excelente intérprete de inglês, ele falava muito bem inglês. Então, ele escreve um poema que antevê a morte espacial que me ilumina, como ele diz no poema, né? A morte espacial que me ilumina. O Antônio Tavernar tem um poema que ele diz que ele vai morrer no colo da mãe. E é interessante que ele morre, justamente, ele morre no colo da mãe, né? Vitimado por um colapso cardíaco, em decorrência da hanseníase, que naquela época não tinha cura. O bacilo de Koch, que provoca a hanseníase, ele só vai ser mesmo isolado, estudado uma década depois da morte dele. E na Alemanha, né? Tá aí o nome, bacilo de Koch, né? K-O-C-H, bacilo de Koch. Então, é interessante que os dois ali batem em algumas coisas, então isso eu fui juntando, esse quebra-cabeça, certo? Aproveitei essa leitura que eu fiz do Paulo Plínio Abreu, no qual ele dizia que
o Orfeu hoje já não reúne as coisas, os poetas, os artistas já não reúnem as coisas, como era a tarefa dos artistas, certo? Essa função centrípeta. É interessante que um estudioso francês chamado Etienne, ele dizia o seguinte, que uma das funções do artista é essa função centrípeta, ou seja, conduzir para o centro, ou seja, reunir, agregar, certo? E, no caso, o Paulo Plínio Abreu, para ele não é bem assim mais a arte não está mais seguindo esse caminho. Então é interessante que nos anos 50, aqui em Belém do Pará, este professor da universidade, um dos primeiros professores do curso de letras que até então estava se criando na universidade, ele foi professor, ele escreve um livro chamado Poesia, e foi organizado pelos professores ali dos anos 80, né? E foi, então, publicado em 1977, um livro que depois teve uma segunda edição. Então, o que é interessante isso, né? Algumas coisas vão se unindo entre Paulo Plínio Abreu, Mário Faustino e Antônio Tavernar, a questão da linguagem. Então, há um poema do Paulo Plínio Abreu que ele diz assim, que o anjo, né, e a palavra são transparentes, não vão dizer, não vão revelar na sua totalidade, né? Mas que se dissolve em poesia, dissolve poesia. Então, a influência do Paulo Plínio Abreu era de Rilke, um poeta austríaco, que era conhecido pelo seu misticismo, né? O mundo estava em guerra no início do século XX, então o Rilke era aquele poeta que traduzia aquela angústia do início do século delirante, né, em guerra, e dava uma perspectiva, falava dos anjos, falava da religiosidade, certo? Muito bem. E o Max Martins, ele vai para um caminho assim bem interessante. A dissimetria dele é pelo Oriente, mas ele escreve sobre uma roupagem erótica, vamos dizer assim, influenciado pelo erotismo de alguns escritores, alguns poetas. Ele dizia assim que os meus poemas são ocidentais, né? Ele dizia, por mais que tenha essa influência do taoísmo, que é uma espécie de filosofia, uma espécie de poesia, uma espécie de religião, né? O taoísmo nascido na China, com Lao Tse, que tem alguns livros basilares, por exemplo, o Tao Te Ching, que é o livro do caminho, né? Um caminho, Tao seria o caminho, porque o universo está sempre num caminho que não volta, que é essa purificação, tanto que o símbolo do taoísmo é a água. Então, a água não conhece obstáculo. E o I Ching, né? Que é um livro das mutações, também está o tempo todo algo que é comum no Oriente, essa sabedoria incrível, né, de que tudo, a única realidade é a mudança, a única realidade é a transformação. Então, os poemas do Max Martins têm alguns buracos, assim, entendeu? Igualzinho o livro das mutações, tem alguns buracos, assim, parece aquele queijo suíço, né? E o que significa isso? Uma luta com a linguagem, entendeu? Então, é nesse sentido que eu recupero uma leitura dos quatro, para mim, quatro grandes poetas que viveram em Belém. O Antônio Tavernar, nascido em Quaraci, vitimado com 27 anos de idade, devido ao mal de Hanser, né? Considerado por muitos como o maior poeta paraense, o maior poeta de Belém, muitos mesmo, muitos o consideram. É um poeta muito popular, né? O Antônio Tavernar é muito conhecido pela sua poesia, vamos dizer assim, a poesia, a sua rima, né? E as pessoas conseguem memorizar até às vezes sem conhecer meu poeta. Eu já conheci pessoas, já tive contato com pessoas que sabiam poemas de cor do Antônio Tavernar, que escutou através de outras pessoas, né? Então, fica na memória do povo. O poeta acaba ganhando aí um destaque, certo? Muito bem.
é esse livro aqui, então, vou deixar lá na feira do livro, Moços e Poetas. Olha, um outro livro meu que eu gosto muito é esse aqui, né? O Olhar Verbo Expressionista, que é a minha tese de doutorado. Eu provo que o Mário de Andrade assim, não teve tanta influência das revistas modernistas da época para compor o Amar Verbo Intransitivo, que é o seu primeiro romance, 1927, um ano antes do Macunaíma. Vocês sabem que Macunaíma é a grande obra dele, a obra mais lembrada. Macunaíma, vocês sabem que a Amazônia acabou virando um emblema do modernismo brasileiro. A Amazônia virou assim, já era, né, para os modernistas como Raul Bope e como o próprio Mário de Andrade, já era, vamos dizer assim, um celeiro da nossa brasilidade, né? Então, se vamos falar sobre o Brasil, vamos falar da Amazônia. Então, nós temos dois grandes poetas, dois grandes escritores do modernismo que vieram aqui para a Amazônia, que é o Raul Bope, né, a pronúncia Bope, que é descendente de alemão, escreve Cobra Norato, que é um mito que vem aqui do Baixo Tocantins, da região do Cametá, Baitetuba, Barcarena, e vem aqui até Belém, né? Então, ele era uma história interessante, que o livro, Cobra Norato, é um livro que ficou, assim, famoso antes de ser publicado. Era comentado nas revistas, né? É interessante isso, né? E é uma das questões que me levou a fazer essa live, justamente como nós, na verdade, achamos que a internet ajuda, né, na divulgação, e em épocas que não tinha internet, a cultura também circulava de uma forma assim bem acelerada, como é o caso da época do modernismo, através das revistas, através dos jornais, das publicações diárias praticamente, né? Muitas delas, dos periódicos. Então, havia uma movimentação muito grande, mas eu provo que o Mário foi buscar na cultura. O Mário foi buscar na cultura, e não nas revistas, e não nos movimentos daquela época, assim, claro que fazendo uma leitura, uma dissimetria, né? Então, ele vai para o lado da cultura brasileira. No caso, a linguagem em evidente era o expressionismo. O que é o expressionismo? Uma linguagem dilatada. O que é o expressionismo? Uma linguagem teomorfizada. As imagens são tão interessantes. A capa desse livro é pela editora Paco Editorial de São Paulo, e colocou o Mário bem em destaque, né? Entendeu? Evidenciando assim, o expressionismo. Muito bem. Só que o Mário vai ao contrário. Ele pega a influência do barroco. O barroco, que é a nossa alma na cultura, né? A nossa formação. E quem é que forma a nossa cultura? Os jesuítas. Assim, por esse viés, né, de influências europeias, né? Claro que cultura já existiu aqui, né, de outras formas. Eu estou falando de cultura no sentido geral, no sentido de Jerome Hoffenberg, ou seja, dessa não só multiculturalidade, mas também dessas culturas que precisam ser reencontradas em um universo de uma unidade, né? Dessa formação cultural agora bem evidente que é, por exemplo, o barroco brasileiro, que ainda está muito presente. Então, o Mário vai buscar nas influências de Aleijadinho, as talhas, aquelas as esculturas barrocas dos santos, nas suas formas diminutas. E isso ele coloca no romance dele, o Amar, Verbo Intransitivo, de 1927, tá? Um ano antes do Macunaíma, que é um romance muito curto, pequeno mesmo. Ele havia escrito um romance mais longo, mais dilatado, como ele fala, mas depois ele resolveu encurtar, justamente indo na proposta barroca franciscana, né? Aquela coisa assim de igrejas pequenas, de imagens de santos pequenas, né? As músicas mais curtas, né? O ostinato português que aparece lá no Macunaíma, interessante isso. É interessante a genialidade do Mário de Andrade, né? Que precisa ser sempre colocada em evidência. Obrigado por vocês estarem assistindo aqui, a Dayana, o Gunnar, meu amigo Gunnar, todos esses que estão me acompanhando nessa noite hoje, 25 de julho, né, Dia Nacional do Escritor, certo?
A gente não pode viver sem nossas efemérides. Não é isso, Dayana? Não é isso, Gunnar? A gente não pode viver sem as nossas efemérides, ou seja, sem as nossas lembranças. Muito bem. Para finalizar, gente, eu vou falar de um outro livro meu, tá? Junto com o professor Garibaldi. Legal isso aqui que eu ganhei de um aluno em Baitetuba, que foi falar sobre Macunaíma e falamos sobre o talismã sagrado, né? O Muraquitã. E ele desenhou na hora o Muraquitã, e eu trago até hoje, certo? Que é o talismã que, dentro do Macunaíma, do Mário de Andrade, existe aquela história, né, do Rapsodo, né? Grego e tal, vai buscar histórias de vários lugares do Brasil, mas existe um romance ali dentro também, o romance do Macunaíma pela Si, a mãe do mato, né, a deusa da floresta, né, que lhe dá um filho, e dá o talismã, né, que é o Muraquitã, e o Macunaíma corre o mundo atrás desse Muraquitã, que foi em São Paulo, né, nas garras do gigante Pietra, né? Então, vamos pensar assim, né? Amazônia para São Paulo inverte, né? Está invertindo. Muito bem. Então, essa antologia poética, a Baitetuba, tem as fotografias da Rosângela Aguiar, minha digníssima esposa, que está aqui acompanhando de longe, né? Eu fiz questão de colocar essas imagens, pedi para ela, briguei com ela para que colocasse no livro. Por quê? Porque ela registrou muito bem o brinquedo, registrou muito bem o brinquedo de todas as idades, que é o brinquedo de Miriti. Né? Eu gosto de falar que é o brinquedo de todas as idades. Por quê? Tanto da criança como do idoso, né? Em Abaetetuba é muito comum. O mestre Cita, a dona Nina Abreu, né? Cabelinho branco, mas brincando ali com o brinquedo de Meriti, né? Que é justamente uma das bênçãos da Amazônia, né? O Garibaldi é de descendência italiana, ele escreve aqui a primeira parte do livro, né? Eu gosto muito da poética do Garibaldi porque ele tem uma poética das etimologias. Ele vai com as palavras de origem tupi, de origem italiana, de origem portuguesa, e ele coloca na poesia dele, explicando. Ele é um professor, né? Então ele acaba poeticamente ensinando as pessoas o significado das palavras, né? Então, é comum nas aulas dele ele falar, por exemplo, olha, Anhangabaú, por exemplo, São Paulo. O que significa Anhangabaú? Anhanga, né? O diabo, o espírito maligno, o espírito obsessor ali, que está ali em lugares escondidos, né? Mais sinistros, né? Anhangabaú. Baú significa vale, né? O vale. Então, é o vale do diabo. Realmente, naquela região de São Paulo era muito baixa, era ali que começou, vamos dizer assim, uma grande conquista dos paulistanos, né, a partir dos jesuítas, que no Planalto de Piratininga, os jesuítas desceram também para o Vale do Anhangabaú. Então, o Garibaldi tem muito isso, a sua poética, que eu digo, poética das etimologias, né? E eu falo nesse livro, tá? Que vai ser relançado agora na Feira do Livro aqui em Belém, a poética do Miriti, né? O mais lúdico dos artesanatos, acende a poética da cor, a bênção Dona Nina, a bênção Mestre Cita. São dois grandes mestres do artesanato em Abaetetuba. Mira a mim, mira a ti, mira todos, Miriti. Enfim, o poema é mais longo. Eu gostaria de agradecer vocês, que se alguém quiser fazer algum questionamento, estou aberto aqui. Vocês ainda estão acompanhando, não é, Guna? Você ainda está acompanhando, não é, Dayana? Faça aqui. Então, deixa aqui, eu já estou passando do tempo. Eu agradeço a esse encontro no Dia Nacional do Escritor e que o escritor seja lembrado como aquele que é detentor da memória, como aquele que recupera, né, a sua história da língua, certo? Eu estou com um livro vai ser lançado com meus alunos em Abaetetuba,
E é interessante, né, que eles mesmos recuperaram algumas histórias deles, vivenciados por eles, e um dos alunos relatou, né, que falou sobre o boto. Na região eles não falam boto, eles falam buto, que é uma clara interferência do latim vulgar, né, que se fala uvo e não ovo. Então, é uma analogia. Provavelmente essa palavra ainda era de latim vulgar, né, o buca. Então, o latim clássico era ores, né, oralidade. Aí a palavra oralidade, ores, oral, né. O latim clássico, a boca era ores, mas o latim vulgar já estava declinando para buca. Então, tem coisas que ainda permanecem na Amazônia por esse viés etimológico. Por isso que eu acho interessante essa poética do Garibaldi, né, professor Garibaldi, recuperando aí essas palavras. Tá bom, pessoal? Enfim, agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Pronto, já encerrei.